Bom, pessoal, dando continuidade à nossa aula, né, nós paramos aqui na última aula falando da parte do sistema de distribuição e consumo, né? Nós temos os três condutores ali de 13.800 volts, que fazem parte do primário desse transformador que nós estamos vendo aqui, na parte de cima, e do secundário sai quatro condutores ali para nosso consumo, tá? O que seria isso, pessoal? Aqui nesse esquema elétrico, a gente pode ver o que está acontecendo ali, né? Ele representou com 13,8 kV, que é essa parte aqui de entrada que nós estamos vendo, rede de transmissão primária, e baixa tensão 127/220 com neutro, que é o caso da transmissão secundária, tá? Do meu transformador. Então aqui, nesse retângulo tracejado, nós temos a representação do nosso transformador que está ali no poste, tá? E aqui nós temos o quê? As bobinas internas, né? Podemos dizer que são os geradores internos. E aí, esses três geradores aqui estão fechados em um esquema de triângulo, tá vendo? Onde estão interligados ali as pontas dele. E aí, nessas extremidades, eu tenho o quê? Os 3.800 volts fazendo a alimentação do meu transformador, tá? E ali, por uma conversão galvânica, eletromecânica, né? Observando ali a lei de Faraday, o que que eu vou ter? Eu vou ter uma transmissão sendo feita para o meu secundário do transformador. Só que esse secundário, ele foi fechado em estrela, tá vendo que tem um formato de estrela? Os meus geradores, tá? Então, é feito o formato de estrela, onde eu vou ter aqui agora um núcleo, um centro, tá? E esse centro, tá vendo esse fio que sai daqui, essa representação? É o meu neutro. Então, eu vou ter três condutores carregados e o meu neutro. Então, na entrada, por ser o fechamento em triângulo, eu não tenho neutro, ou seja, eu vou ter os três condutores alimentando aqui meu primário, e aqui eu vou ter o quê? Eu vou ter meus quatro condutores por causa do neutro, tá? E é importante mostrar aqui também que nós temos o quê? Uma tensão de 3.800 volts na entrada, né, no primário do meu transformador, e temos uma tensão de 220, 127 no secundário. Uma tensão muito alta com uma tensão baixa, nós temos o quê? Um transformador abaixador, tá? E qual que é o esquema aqui, pessoal? Quando eu faço a medição entre duas fases, que a gente fala, F1, F2, F3, fase 1, fase 2, fase 3 e o neutro, quando eu meço entre duas fases, eu vou ter o quê? 220 volts. Quando eu meço entre fase e neutro, eu tenho o quê? Os 127 volts, devido à defasagem angular das fases, tá? Mais para frente eu vou explicar isso com mais calma. Então, o que é interessante ver aqui, pessoal? Graças a esse tipo de fechamento estrela, nós conseguimos ter duas tensões. Nós conseguimos ter o 220 e o 127, tá? Aqui, pessoal, já falando um pouco sobre como é que funciona ali a questão das tensões em um esquema estrela, essa parte aqui, tanto esse slide como esse daqui, eu recomendo que vocês copiem no caderno de vocês e façam essas anotações. Por quê, professor? Para vocês já irem acostumando com esse desenho, com as nomenclaturas, tá, pessoal? Com tudo isso, tá bom? Olha que interessante. Eu tenho aqui meu fechamento estrela, né? Os meus geradores aqui, certo? Em cima desse gerador aqui, o gerador A, nós temos o quê? A tensão VAN, que é a tensão em cima da bobina, e temos a corrente de fase IAN, que é a tensão que passa pela bobina, tá? Então, pessoal, tensão de fase, ó, se vocês pegarem aqui, ó, do ponto de neutro até a extremidade A, que seria aqui em cima, tá? Do V, dessa parte A aqui, gerador A, certo? Então, se eu faço a medição entre o ponto de neutro e a extremidade aqui em cima, eu tenho minha tensão de fase, tá? Nesse esquema estrela, tá bom? VBN, pessoal, se repete, ó. Eu vou ter uma tensão aqui sendo fornecida, e se eu tenho uma tensão, eu tenho uma corrente, tá? Ou seja, a tensão em cima da bobina entre o ponto de neutro e a sua extremidade, que no caso aqui é a extremidade B, nós temos a tensão de fase, VBN, temos a corrente de fase, IBN. Aqui, no gerador C, temos a mesma ocasião. Temos uma tensão de fase, que é o VCN, e temos uma corrente de fase ICN, tá? Depois, pessoal, quando essa corrente ele passa para a minha linha,
esse ponto reto aqui, ó, dessas linhas, tá? Até o A, o B e o C, já está entrando na linha. É como se estivesse saindo do cabo, tá? Na linha, minha nomenclatura já muda. Eu tenho uma corrente de linha, está na linha de transmissão. Eu tenho uma corrente de linha IB, linha de transmissão IB, e uma corrente de linha IC, que está na linha de transmissão IC, tá? Para calcular, pessoal, a tensão de linha, o que eu uso a fórmula? Eu uso a raiz de 3 vezes a tensão de fase. Essa raiz de 3, pessoal, é devido a essa defasagem angular que eu tenho entre VAN e VBN, tá? Entre VAN e VBN, pela topologia que eles estão dispostos, eu tenho uma defasagem ali de 120 graus, que vem a ser o quê? Essa raiz de 3, tá? Se eu multiplicar a tensão de fase por raiz de 3, eu vou ter a tensão de linha. Querem ver um exemplo prático? O que nós temos nas nossas residências, tá? Nas nossas casas? Nós temos a tensão 127 volts. A tensão 127 volts é aquilo que o pessoal fala que é 110 volts, mas na verdade não é 110, 220, é 127, 220, tá? Quando eu tenho 127 na nossa casa, no padrão que nós temos hoje, é a tensão de fase, tá? Quando eu pego essa tensão de fase e multiplico por raiz de 3, eu vou ter minha tensão de linha, que é o meu 220. Por isso que o pessoal troca o poste da casa com o padrão 220, né? Porque eu vou ter 2 condutores carregados alimentando meu circuito. Quando eu estou com 127, eu tenho um condutor carregado e um condutor de neutro, tá, pessoal? Então, quando é 220, é minha tensão de linha. Quando é 127, é a minha tensão de fase. Eu brinco que, quando eu quero medir a tensão de fase, eu coloco um multímetro na tomada ali, e eu peço, e aparece lá 127 volts, é como se eu estivesse indo lá no meu transformador, na saída do transformador aqui, ó, esses 4 cabos, e pegar uma fase e o neutro lá e estou medindo, tá? Assim como quando eu pego 2 fases, no caso aqui, é como se eu estivesse lá no meu transformador, medindo a sua saída entre 2 fases, tá? Nada mais é a tensão que chega na nossa residência, são as tensões do secundário desse transformador, tá? Então, nós temos o quê? Decore aí. Tensão de fase e corrente de fase. No caso aqui, VAN e AN, VBN, IBN, VCN e ICN. E temos quando está na linha, quando eu meço na linha, quando já sai do transformador, eu tenho a corrente de linha, eu tenho e a tensão de linha, tá? Nesse caso aqui, pessoal, o que ele colocou? A tensão de linha é igual perdão, corrente de linha é igual a corrente de fase. Por que a corrente de linha é igual à corrente de fase? Se vocês observarem, pessoal, aplicando o que vocês aprenderam lá no começo do curso, o que eu vou ter aqui? Eu tenho um circuito série, ó, tá vendo? Eu não tenho nenhuma derivação, eu não tenho nenhum nó passando por aqui. Então, se vocês analisarem, ICN, por ser um circuito série, vai ser o quê? A minha corrente de fase vai ser o quê? Igual a minha corrente de linha. Ou seja, aqui nesse caso, IC vai ser igual ICN, porque é um circuito série, tá vendo? Então, nesse caso, por ser um circuito série, a minha corrente de fase vai ser igual a minha corrente de linha. Os demais geradores, pessoal, se repete, tá? Então, eu vou ter a minha corrente IBN, que é a minha corrente de fase, sendo igual à minha corrente IB, por ser um circuito série. A corrente, ela será a mesma, a que é gerada e a que sai aqui na corrente de linha. E a N e A são iguais também, ou seja, a corrente de linha é igual à corrente de fase. Já as tensões são diferentes, por quê? Porque eu tenho aquela questão dessa defasagem, né? Vocês conseguem imaginar essa estrela como um ciclo trigonométrico, onde eu vou ter 120 mais 120 mais 120, que dá os 360 ali, né? Então eu tenho aqui uma defasagem de 120 graus, que é essa raiz de 3 que aparece aqui. Então, quando eu meço a tensão de linha entre 2 fases, né, 2 condutores carregados, eu vou ter essa medindo a tensão com essa angulação. Quando eu meço aqui em cima do gerador, ou seja, eu pego o meu fio de neutro e uma fase, eu vou ter o 27, que eu não passo por essa angulação, tá? Então lembre-se disso, pessoal, e saibam diferenciar a corrente de linha e a corrente de fase. E essa aplicação aqui, pessoal, é para esse fechamento em estrela, tá? É para esse fechamento em estrela. Quando eu falo um fechamento em triângulo, aí eu já tenho uma diferença, tá? Observe que no fechamento em triângulo eu não tenho
o neutro, tá? O que que faz a minha corrente de linha ser igual à minha corrente... o que que faz eu ter duas tensões aqui, pessoal? O ponto de neutro, tá? Como eu não tenho ponto de neutro, então eu não terei duas tensões. E olha o que é interessante. A tensão que sai para a linha, tá? Para minhas linhas aqui, é a mesma, a minha tensão de fase, porque é os mesmos pontos que eu estou medindo, né? Lembra da definição de tensão elétrica? A diferença de potencial elétrico entre dois pontos. E o ponto aqui de cima, que seria o ponto A, e o ponto B aqui no desenho, ó, eles estão medidos do mesmo ponto. Então, consequentemente, a minha tensão de fase vai ser a minha tensão de linha, certo? Isso eu estou falando de um sistema trifásico, quando os geradores são iguais, eu vou ter o quê? VAB, que é quando eu meço a tensão entre o ponto A e o ponto B, VBC, onde eu meço a tensão entre o ponto B e o ponto C, e VCA, onde eu faço a medição de tensão entre o ponto C e o ponto A. São iguais o quê? As minhas tensões de fase. Ou seja, seria o quê? VA aqui, VB e VC. Como eu não tenho N, eu não posso falar VAN, porque eu não tenho um neutro, tá? Então, fica mais tranquilo. VAB, VBC e VCA são tensões de fase também. Mas olha só, a tensão de linha é raiz de 3 a de fase. Então, o que que acontece? Eu vou ter uma corrente IAB aqui, tá? E aqui em cima eu vou ter uma corrente IA. Por que que tem essa raiz de 3? Temos a defasagem ali que vocês podem observar. Mas, ó, esse nó aqui, se você pegar ali pela lei de Kirchhoff dos nó, a soma das tensões que entram no nó tem que ser igual às que sai, ou vice-versa. Então, eu vou ter IAB e vou ter aqui também ICA nesse cara aqui. Então, eu vou ter uma diferença de corrente que vai dar a corrente IA. Aqui em IB, eu vou ter IB, mas eu vou ter o quê? IAB e IBC, somando para dar IB. Então, eu vou ter uma corrente diferente. Eu não vou ter um circuito em série igual é no sistema estrela. Então, para calcular, o que eu utilizo? Eu escolho a corrente de fase, multiplico pela raiz de 3, eu vou ter a corrente de linha, tá? Aqui ele colocou esse esqueminha, né? V' sobre 2, é caso eu queira fazer ali duas tensões, tá? Mas lembrando que não é raiz de 3 que a gente vai utilizar nesse caso específico. Nós utilizamos ali o que? Dividindo por 2. Então, se for 220, exato, dividindo por 2, nesse caso teremos o 110, tá? Nada mais é que eu pegando essa tensão e repartindo em 2, tá? E o ponto central de neutro ali, tá? Pessoal, vou parar por aqui, tá? Para não confundir muito de vocês. Então, eu recomendo que vocês copiem esses esquema no caderno e anotem o que é corrente de linha, o que é corrente de fase. E, pessoal, escreve como se estivesse fazendo uma receita de bolo. Igual eu estou conversando com vocês. A tensão de linha é igual a raiz de 3 de fase. Devido a isso, no esquema em estrela, eu tenho duas tensões por causa do ponto de neutro. Então, aprendam a escrever isso, que fica mais fácil de vocês decorarem, tá?